Olá! Hoje nós vamos continuar tratando da questão de como fazer ciência, de metodologia, e eu vou falar de um problema que acontece em qualquer campo do conhecimento, que é o fato de que tudo o que a gente observa tem incerteza. E isso tem efeitos nas avaliações que a gente vai fazer ou não das coisas. Isso tem efeito nas avaliações que a gente faz das coisas, em como a gente avalia teorias, em como a gente avalia ideias, em quanta certeza a gente realmente pode ter, ou seja, não nenhuma, mas quão próximo de chegar de alguma certeza a gente pode chegar, e assim por diante. Não se esqueçam de se inscrever, de deixar se vocês gostaram, apertar o botão das notificações, divulgar o que vocês acharem relevante. Mas vamos lá. Qualquer observação que eu faça sobre o mundo, qualquer tipo de dado que eu obtenha sobre o mundo, ele tem incerteza. Sempre há a possibilidade de ter havido algum erro, mas mais do que isso, mesmo que tudo seja feito com perfeição, mesmo que tudo seja feito nas melhores moldes, e a gente vai discutir detalhes ainda de como preparar experimentos e observações para evitar uma série de problemas que a gente já conhece, mas mesmo que tenha sido feito da forma mais correta e mais perfeita possível, a gente não consegue se livrar de incerteza. Algumas delas são óbvias, a gente percebe logo de cara. Por exemplo, eu falei há algum tempo atrás sobre as pesquisas eleitorais. Pesquisas eleitorais são formas de obter dados sobre o que o eleitorado está ou não pensando. Só que, às vezes elas estão errado. E às vezes pode até acontecer, como tem acontecido nas eleições americanas, de que elas sistematicamente deem errado. Nesse caso, porque é possível que as pessoas que respondem às pesquisas não sejam as mesmas que não respondem às pesquisas. Mas isso é um problema específico de pesquisas eleitorais, não é o tipo de incerteza que eu quero falar hoje. O tipo de incerteza que eu quero falar hoje é aquela que acontece mesmo quando você não tem esses problemas de vieses, mesmo quando, em princípio, você está realmente pegando o grupo certo e é representativo de todo mundo, que você fez todos os processos de amostragem que a gente vai discutir depois com perfeição. Digamos assim, você está querendo saber alguma coisa sobre o estudante médio de uma faculdade, e essa faculdade tem 10 mil estudantes, você quer perguntar só para 100 porque você não tem tempo nem recursos para pegar todo mundo. Mas você tem a lista completa. Então você pede para o computador sortear de forma que todos tenham a mesma chance 100 estudantes. Se você fizer isso, você não introduziu nenhum favoritismo para nenhum grupo. Todo mundo tem chances iguais. Os grupos que forem maiores na faculdade, você espera que apareçam com mais vezes na sua amostra. Mas isso é só espera, porque de qualquer forma o que você está fazendo é um sorteio. Você pode, ao fazer esse sorteio, pegar uma pessoa que seja completamente não representativa. Seja inclusive um caso único, que só tem aquele caso na faculdade. E enquanto na faculdade ele é um caso em 10 mil, na sua amostra ele é um caso em 100. Ele aparece com muito mais importância. Da mesma forma, se você vai fazer uma pesquisa eleitoral, em princípio, é extremamente improvável, mas em princípio, você poderia dar azar de ter um candidato que vai ter muito pouca votação, mas você só calhou de pegar nas ruas as pessoas que iam votar nele. É improvável, é extremamente improvável, mas só se ganhar na Mega Sena. Mas você pegar um pouco mais de gente que fale que ia votar nele do que na verdade, ou um pouco menos, não é improvável, é esperado. Você espera que o seu resultado esteja ao redor do valor correto, mas de verdade você não espera que o valor seja realmente o valor correto. Então, em pesquisas de opinião, isso sempre vai acontecer. Da mesma forma, se eu estiver testando algo que é extremamente relevante agora, se eu estiver testando uma vacina, se eu estiver testando um remédio, eu vou a gente tem todo um protocolo. Esse protocolo eu vou entrar em mais detalhe no próximo vídeo ou no seguinte, mas ele envolve você dar aquela vacina e dar aquele remédio para algumas pessoas e para outras pessoas não. Mas para garantir que não tenha nenhum efeito psicológico, você
vacina todo mundo e as pessoas não sabem se o que elas tomaram tinha ou não a substância. Ou você dá a pílula do seu remédio para todo mundo e algumas pessoas recebem as pílulas que têm a substância do remédio, outras não recebem essa pílula. Ao fazer isso, você garante que não tenha nenhum efeito, as pessoas não sabem se elas estão sendo tratadas ou não, não vão ter efeitos psicológicos, os médicos também não sabem, então eles não vão tratar diferente os pacientes que receberam e que não receberam o remédio. Tem uma série de regras que tem que ser seguidas para fazer isso direito. Ainda assim, você monta seu experimento com perfeição. Você faz. Pode dar um azar de que um grupo se comportou diferente, ou porque eles tiveram azar de estar mais doentes, ou de que aquelas pessoas demoraram mais ou se deram pior, ou porque pro azar aí, não para as pessoas, mas azar para o estudo, elas sararam mais rápido do que o padrão, por pura sorte. E ao acontecer isso, o resultado do que você observa, você espera que ele esteja ao redor do resultado correto, mas nunca o resultado correto. Nesse caso, as perguntas podem ser: qual a proporção das pessoas que sararam, ou qual o tempo que as pessoas levaram até se curar dessa doença, que tipo de efeitos colaterais você observou ao longo do tempo. Note que efeitos colaterais, se for uma coisa que você observar só em uma pessoa, você não sabe se aquela pessoa já não ia ter aquilo mesmo. Para ter mais certeza de efeitos colaterais, eles são quando você começa a observar que pessoas que consomem aquele remédio observam muito mais de certos efeitos do que quem não consumiu. E aí sim, mas ainda assim, você sempre tem um grau de dúvida, um grau de incerteza. Será que essa doença, que naturalmente, digamos que você tem uma doença que naturalmente se curava em 7 dias, você dá remédio para as pessoas, será que o fato de que o grupo que você estudou está se curando em 6 dias, será que é por causa do remédio? Ou será que é porque só aquelas pessoas que você pegou deram mais sorte? Se você repetir em muitos grupos e sistematicamente vai dando ao redor de 6 dias, alguns 5, alguns 7, às vezes 4, às vezes 8, possivelmente, mas ao redor dos 6, você vai concluir que é menos do que o 7. É óbvio que esse efeito pode ser pequeno. Você gostaria que um remédio fizesse mais do que se eu cortar um dia em 7. Que ele, tipo, se a doença não é tão grave, mas você cura em 7 dias, um bom remédio devia te curar em 2 ou 3. Então você também tem a questão do tamanho do efeito. Mas note que, de um ponto de vista de conhecimento, simplesmente saber que as pessoas curavam em 7, passaram a curar em 6, o remédio é fraco, mas ele faz alguma coisa. É uma informação relevante. Talvez você não queira usar esse remédio sempre. Se eles tiverem efeitos colaterais, você certamente não quer usar. Mas é uma informação relevante até para aprender como aquela doença funciona, como substâncias funcionam dentro do nosso organismo. As informações estão lá e vão ser usadas eventualmente para muita coisa. Então tem de novo incerteza. E de verdade, em qualquer coisa tem incerteza, até nas coisas mais óbvias. Se a gente for agora para coisas mais simples, como medir distâncias, medir tempos, que são as bases da física, da engenharia, e no fundo a gente está sempre medindo distâncias e tempos de uma forma ou de outra, em muitos casos, mesmo quando a gente diz que é o valor de um campo elétrico, na verdade a gente está vendo o quanto um ponteiro reage, o quanto um marcador reage, medindo aquela distância e transformando isso numa medida a partir de teorias e equações que a gente já sabe que são bastante sólidas, transformando isso numa medida de alguma outra coisa. Então medir tempos e distâncias, réguas e relógios são fundamentais em física. Toda medida de régua e relógio também é cheia de incertezas. Pensa, você sabe a sua altura? Você vai dizer que sabe. Digamos que uma pessoa tem 1,70 m e ela diz que tem 1,70 m. Ela sabe disso, mas tem uma incerteza aí. Ela pode ter certeza que ela não tem nem 1,69 m nem 1,71 m, mas entre 1,69 m e 1,70 m ela pode não saber. Se você perguntar, tá bom, mas e os milímetros são quanto? É 1701? É 1699? É 1702? Eu posso pedir para ir mais uma casa, décimo de milímetros. Tudo bom. Você também era 1,70 m e 0 milímetros. Mas uma casa, décimo de milímetros, será que não seria 1,7003? Note que isso não tem fim. Eu posso ir em infinitas casas. Eu posso ir medindo uma distância, um tamanho, com maior e maior precisão.
Existem instrumentos para fazer isso com muito mais precisão. Em especial, na distância do ser humano, a gente acaba descobrindo que a nossa distância varia. De manhã a gente tem um tamanho, de tarde a gente tem de outro. Se eu me esticar, se eu me encolher, minha altura vai ficar diferente. Então a altura não é tão fácil de definir para um ser humano. É mais fácil, por exemplo, falar sobre um tamanho de uma mesa, mas mesmo uma tampa de mesa, ele pode variar de tamanho com a temperatura. Se tiver mais quente, se tiver mais frio, você tem um monte de efeitos. Ainda assim, sobre as condições específicas, você poderia definir que, olha, nessa temperatura, nessa pressão atmosférica, nessa quantidade de umidade no ar, para não ter questões da matéria estar absorvendo ou não umidade, ou falar de uma coisa que não observa umidade, é um tampo de metal, eu vou medir aquilo numa temperatura específica, numa pressão específica, fazer a medição, ainda assim, nunca a gente faz com infinitas casas. Não dá. Então sempre tem um ponto no qual a precisão pode ser. A incerteza pode ser pequena, eu posso saber 4, 5 casas do tamanho da coisa, mas chega um ponto em que tem um limite. Isso quer dizer que, de verdade, quando a gente faz qualquer medição, existem conclusões que são extremamente improváveis, e esse extremo é extremo mesmo. Às vezes é mais fácil ganhar na Mega Sena 10 vezes seguidas do que chegar naquele ponto tão distante. Por exemplo, uma pessoa de 1,70 m ter, na verdade, 4 metros e ter sido um erro de medição é tão absurdamente improvável. E 4 metros também é uma distância tão provável que, de fato, era mais fácil para. Se alguém fizer a conta, eu desconfio que vocês vão concluir que seria mais fácil ganhar na Mega Sena 100 vezes seguidas do que realmente você ter dado esses 4 metros. Mas a matemática vai te dizer que uma chance existe. E na hora da gente comparar o que os dados dizem sobre cada teoria, é essa chance que conta pra gente. E por isso é importante a gente entender da incerteza. Como é que isso é feito? Suponhamos que eu tenho uma medida. Eu estou tentando medir o tamanho de alguma coisa. E eu tenho duas hipóteses. Em geral, eu poderia ter muitas hipóteses para o tamanho. No caso mais geral, qualquer valor seria possível, é lógico. Mas vamos supor que eu, por algum motivo, ou simplesmente porque eu sou professor e eu estou mandando vocês dizerem isso, usando o poder de quem escreveu o livro-texto, de quem propôs o problema, para simplificar. Vamos supor que eu estou achando que só tem duas possibilidades. A pessoa ou tem 1,60 m ou tem 1,70 m, e nada além disso. E eu faço uma medida bastante incerta, uma fotografia distante, e sai daquela minha fotografia que a pessoa tem 1,65 m, bem no meio. Poderia me perguntar, bom, nesse caso talvez eu não tenha evidência de que seja a favor de um ou a favor de outro. Mas se sair 1,64 m? Note que é natural supor que os erros sendo iguais para os dois casos, é mais provável que seja 1,60 m. Mas não está tão perto de 1,60 m assim. Poderia também ter uma chance de que seja 1,70 m e que seja um erro experimental. Então a pergunta que a gente faz é, dentro desses dois valores, se for um, qual era a chance que eu teria de observar 1,64 m? Se for o outro, qual era a chance que eu teria de observar esse 1,64 m? Quão mais provável um é do que o outro? Essa diferença de probabilidades, essa, na verdade a razão entre essa diferença, é o que vai me dizer quanto aquela evidência favorece um caso ou favorece outro. E é assim que a gente trabalha. Note que, em alguns casos, a evidência pode ser muito forte. Por exemplo, se a minha medida der 1,60 m, é possível que seja um erro do 1,70 m? Em teoria, sim. Mas ela começa a ficar muito improvável. Se der ainda menor do que 1,60 m, digamos que você vai lá e faz a medida de 1,55 m. Bom, é possível que seja 1,60 m medido para baixo. Também é possível que seja 1,70 m medido muito para baixo. Esse muito que eu disse começa a tornar muito improvável que seja aquele caso. Então a gente conclui que é mais plausível e mais provável que de fato a altura seja 1,60 m. A partir dessas incertezas, é o que eu consigo estimar. Note que se a incerteza for muito pequena, vamos mudar agora. Mudei os gráficos, as incertezas muito pequenas. De repente, a razão entre elas começa a ser muito maior.
e eu tenho uma evidência de que está ao redor de 1,60. Vamos supor que eu medi 1,62. Se eu tenho uma incerteza muito grande, note que é mais provável 1,60, mas as duas curvas não são tão diferentes em tamanho. Se eu tiver uma incerteza menor, olha só o que acontece. De repente, é muito improvável que 1,70 m tenha dado um resultado tão baixo. Então, saber estimar quanto de incerteza eu espero num experimento é fundamental. Saber entender que ele existe, entender como medir, entender as fontes de incerteza, as fontes de erro de qualquer dado que você tenha, é algo que é absolutamente fundamental. E não tem como escolher entre visões de mundo diferentes, entre teorias diferentes, ou entre valores de altura diferentes, nesse meu exemplo, se eu não tiver uma estimativa dessas incertezas, pelo menos aproximada. Se eu tiver uma aproximação, eu posso ter um resultado aproximado depois. Mas se eu não tiver nem isso, tudo que eu tenho é me parece que, e não dá para falar mais do que isso. Note que se eu só sei que é 1,62 o que saiu, mas eu não tenho uma estimativa das incertezas, dizer o quão mais provável é 1,60 do que 1,70, eu não sei. Você saberia dizer que, olha, parece que 1,60 é mais razoável, mas pode ser que ainda tenha uma incerteza enorme, pode ser que o caso já esteja muito bem claro e muito provável, pelo menos. Tudo bem? Então, incerteza sempre existe. Certeza existe em todos os experimentos que eu fizer. E ela é fundamental para eu estimar quais das minhas ideias é mais plausível, é mais provável, e qual das minhas ideias, quais das minhas teorias é menos plausível, quais teorias são menos prováveis. Ok? Em geral, muitas vezes a gente vê que as pessoas acham que porque está fazendo ciência a gente está eliminando incerteza. De jeito nenhum. O que a ciência faz é ser competente o suficiente para saber e tentar estimar e reconhecer quando for só uma aproximação, porque a gente não consegue fazer uma estimativa perfeita, qual o tamanho da incerteza que a gente tem. Quanto a gente realmente não sabe. Essas coisas são fundamentais em qualquer trabalho científico sério. Às vezes a resposta é: eu sequer sei o quanto eu posso estar errado. Às vezes a resposta é uma estimativa bem clara. Olha, a chance de eu estar errado é baixa, isso aqui é bastante preciso, eu tenho resultados que batem muito bem com uma determinada teoria e não batem nada com a outra, essa teoria funciona fantasticamente bem. Tudo isso acontece. Saber quando, saber porquê, saber esse fundamento do que para poder estimar o quanto a gente sabe é extremamente importante. Espero que vocês tenham gostado. Então, de novo, não esqueçam de divulgar, de deixar que gostaram, de deixar comentários. E, por enquanto, é isso. Então, até mais, gente. Obrigado.